boa tarde a todos. Estamos no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Pombal. Estou acompanhado pelo Sr. Vereador Pedro Martins, a quem pedi que, em nome da Câmara, articulasse todo este projeto do Pombal Apoia. E esta oportunidade, e quero agradecer a todos aqueles que agora em direto ou mais tarde em diferido tenham a ocasião de acompanhar esta sessão de esclarecimento e de apresentação do programa Pombal Apoia, pela atenção que lhe possam dedicar e, acima de tudo, pelos contributos que nos possam dar no que diz respeito às questões, às dúvidas, para que este processo decorra como pretendemos que possa decorrer, de forma séria e rigorosa, mas simultaneamente sem uma carga burocrática muito pesada e sem que cada um dos potenciais beneficiários tenha que desenvolver e apresentar documentação de acesso difícil ou de sínteses muito complexas para instruir devidamente este projeto. Este projeto, este Fundo Extraordinário de Recuperação Económica, que quisemos designar de Pombal Apoia, depois de ter sido aprovado por unanimidade na Câmara e também na Assembleia Municipal, passou a ser mais uma ferramenta direcionada especificamente para as empresas, para os empresários em nome individual no Concelho de Pombal, que se viram privados do desenvolvimento normal da sua atividade económica e que passam momentos muito complexos e que, evidentemente, nós queremos ajudar a minimizar esses impactos e essas potenciais consequências. Isso, por um lado, a manutenção do funcionamento das empresas é uma grande prioridade, também uma capacidade rápida para procederem à sua abertura logo que haja condições sanitárias, mas também jurídicas e administrativas, de acordo com as restrições que a lei de emergência tem vindo a impor. Mais importante também é a preservação dos nossos empregos, dos empregos de todos aqueles que colaboram nas múltiplas atividades que se viram privadas de funcionar, que fazem parte de um tecido económico, que contribuem decisivamente para as suas famílias, para as características homogéneas do nosso território e que, evidentemente, devem ter da nossa parte também a maior preocupação. Este projeto, que agora surge, foi viabilizado pela circunstância de o nosso Governo ter publicado legislação que viabilizou a possibilidade dos municípios financiarem as empresas ou entidades legalmente constituídas. Como sabem, por tradição, o município de Pombal e todos os municípios portugueses apoiavam e apoiam instituições particulares de solidariedade social, clubes desportivos, projetos de fundações sem fins lucrativos, mas não apoiamos empresas. Não apoiamos por uma restrição legal, que agora se vê removida precisamente por força destas situações absolutamente extraordinárias e pontuais que a pandemia de Covid-19 nos trouxe. E é perante essa circunstância, publicada em novembro de 2020, que depois dos esclarecimentos junto da Direção-Geral das Autarquias, também do Secretário de Estado da Administração Local, da Senhora Ministra da Administração Pública e dos esclarecimentos com a Comissão de Coordenação Regional e também com os restantes membros da nossa comunidade intermunicipal, que se construiu esta solução, que foi aprovada e que agora tenho esta honrosa tarefa de apresentar a todos aqueles que podem beneficiar. E quem é que pode beneficiar deste fundo, deste apoio, que é um fundo criado pelo Orçamento Municipal e que se dirige aos nossos empresários em nome individual que tenham as suas sociedades estabelecidas em Pombal, a sua sede social aqui em Pombal, e que têm como objeto social as atividades que estão no anexo que acompanha este regulamento. E esta condição é imperativa, tem que estar dentro deste conjunto de circunstâncias, mas para além desta circunstância, também não pode ter, no ano de referência, que para em muitos casos será o ano de 2019, não pode ter um volume de faturação superior a 500 mil euros, a meio milhão de euros. E, portanto, caso seja uma empresa que se tenha candidatado, que tenha iniciado a sua atividade, no ano de 2020, não tem comparação com o ano anterior e, portanto, o regulamento prevê
um cálculo de apuramento daquilo que, em função dos meses já medidos, seria a projeção que seria atingida caso tivesse a trabalhar durante todo esse ano de 2020, que infelizmente não foi um ano normal para a atividade económica. Este fundo é um fundo que tem uma dotação de, como disse, 500 mil euros. Tem uma dotação inicial de 300 mil, ficou com uma previsão, sob o ponto de vista orçamental, no município, de podermos ascender até aos 500 mil euros e permitirá, no máximo, que uma sociedade possa receber até 4.400 euros, sendo que estes 4.400 euros resultam da circunstância de se acrescentarem 10% ao valor máximo, e já vamos explicar o que é o valor máximo, caso se trate de uma atividade que em qualquer altura do confinamento tenha sido obrigada administrativamente a fechar portas. As entidades que tiveram que fechar portas por decisão legal têm possibilidade de poder chegar a mais 10% desse valor legal. Quais serão, então, os critérios de atribuição deste apoio financeiro? Este apoio financeiro será calculado de acordo com o regulamento que está aprovado e tem a ver com a quebra de faturação e o respectivo volume de negócios. Essencialmente, quisemos estabelecer que, quando tivéssemos situações de quebras de faturação superiores a 25%, comparado, por exemplo, com o ano anterior, estaríamos perante um caso que beneficiaria dos apoios municipais. Quisemos, portanto, estabelecer este valor de referência de 25% e, simultaneamente, ter, em função desse volume de negócios, valores de apoios que são distintos. Isto é, uma empresa que tivesse tido um volume de negócios até 99.999 euros e 99 cêntimos e tivesse, no ano de 2020, uma quebra superior a 25%, portanto, que só tivesse faturado 60 mil euros, por exemplo, seria candidata a um valor de apoio de 2 mil euros. Uma empresa que tivesse entre os 100 mil e os 299.999,99 cêntimos seria beneficiada por um valor de 3 mil euros e entre os 300 mil euros e o meio milhão de euros de faturação receberia um valor de 4 mil euros. Reitera-se aqui a circunstância de que, se esta empresa que esteja numa destas condições de faturação e com mais de 25% de quebra-faturação, poder aproveitar mais 10% do valor global do apoio, precisamente porque resultou da condição objetiva de ter sido encerrada por decisão administrativa, pelo decreto presidencial, pela decisão do Parlamento português de ter que o fazer. Mas, quando concebemos todo este projeto, quisemos também facilitar o modo de apresentação das respectivas candidaturas e a facilitação através das ferramentas tecnológicas. E, portanto, o nosso regulamento prevê que o acesso a este apoio ao fundo é efetuado através de candidatura formalizada eletronicamente, que será acompanhada de todos os elementos que estão previstos no respectivo regulamento, de maneira a que possa aproveitar essa rapidez e facilidade por parte das empresas. Estamos a trabalhar com todos os técnicos oficiais de contas, vamos remeter comunicações para um leque muito grande de empresas, admitindo-se que possa faltar alguma por insistência desses elementos. Vamos lançar uma campanha junto da comunicação social, nas nossas rádios, em outdoors. Disponibilizaremos no site da Câmara também o conjunto de informação disponível para que se possa aceder ao regulamento, ter perguntas e respostas mais frequentes para esclarecer todas estas dúvidas, e teremos, nesta mesma sessão, a oportunidade de conhecer uma explicação mais detalhada sobre a formalização eletrónica desta candidatura que o Sr. Vereador Pedro Martins nos vai apresentar. Antes disso, e para terminar, quero dizer-vos que o prazo que ficou estabelecido para a formalização de candidaturas será o dia 31 de março, sendo que, mesmo podendo receber candidaturas, entretanto, aguardaremos a publicação, que já foi pedida em Diário da República, do respectivo regulamento, que a Assembleia Municipal aprovou na passada sexta-feira, e, portanto, teremos ocasião de o fazer. A informação institucional da Câmara
no Facebook, no nosso site, nas informações que serão dadas aos nossos balcões, em flyers e toda a comunicação correspondente, facilitará todas as portas que podem ajudar a esclarecer os esclarecimentos, prestar os esclarecimentos que sejam devidos, efetivamente, e, no fundo, não queremos que ninguém fique de fora. E, portanto, mesmo aquelas pessoas que não sendo diretamente beneficiárias desta circunstância, mas que conheçam ou que vão a um estabelecimento, que sintam que possa estar dentro destes parâmetros, façam essa divulgação, exortem à participação, façam essa referência, porque queremos chegar ao maior número possível de empresas, ao maior número de empresários também, empresários em nome individual que estejam coletados como tal, de forma a que possamos dar este auxílio em nome de todos para reduzir estas consequências tão nefastas para as nossas empresas, para o nosso emprego e para a nossa esperança no futuro. Agradeço este tempo que me dedicaram, vamos continuar com esta sessão até ao final da apresentação que vamos ter agora do Dr. Pedro Martins e depois da apresentação de um vídeo que formaliza toda a forma de formalização das candidaturas. Podem aceder através do endereço gai@cm-pombal para formalizar algumas questões que queiram ver respondidas até ao final desta sessão, e eu passaria então, agradecendo a vossa disponibilidade, ao Sr. Vereador Pedro Martins para nos apresentar o vídeo, agora que também temos connosco a doutora Ana Cabral. Ora, muito boa tarde a todos, muito obrigado, Sr. Presidente. Vou então fazer uma breve explicação de como é que as empresas e os empresários em nome individual podem elaborar a sua candidatura e todo o processo administrativo que está associado a este apoio. O acesso é feito através do portal municipal. Nós vamos deixar nesta apresentação um link direto para o formulário de candidatura, mas ele vai estar disponível onde estão todos os requerimentos municipais, como uma nova área que é o Pombal Apoia, que tem associado este requerimento. Quem não pretender fazer o acesso através do online, pode sempre recorrer ao Fórum Munícipe, aos nossos atendimentos, ou na respectiva Junta de Freguesia, nos balcões de atendimento municipal, que terá um preenchimento assistido por alguém do atendimento. Relativamente ao processo de candidatura em si, vai ser exigida a identificação de quem está a fazer a candidatura, podendo ser o próprio sócio-gerente da empresa ou o empresário em nome individual. Pode também ser facultado pelo técnico. O técnico oficial de contas pode perfeitamente submeter a candidatura, identificando-se, nesse caso, como técnico oficial de contas, ou outra pessoa devidamente mandatada para esse efeito. Relativamente ao preenchimento, vão ter que identificar, obviamente, os dados da empresa, alguns dados de faturação para que possamos chegar ao cálculo dos 25% da quebra de faturação. Esses dados são preenchidos de acordo com a tipologia de empresa, se é uma empresa ou um empresário em nome individual, bem como os documentos que são solicitados. Portanto, para a tipologia de empresa serão solicitados tipos de documentos diferentes, como é óbvio. E depois basta só submeter a candidatura. Reforço que, imagino que um empresário está a submeter a sua candidatura e não tem todos os documentos em sua posse naquele momento está a submeter. Não há qualquer problema. Submete o que tem a submeter, podendo no outro dia ou quando tiver os documentos voltar a editar a candidatura e submeter depois por completo. A plataforma onde se submete a candidatura permite o acompanhamento de toda a tramitação administrativa da candidatura. Vocês sabem em todo momento se já houve o saneamento, se os técnicos já identificaram falhas de documentação ou de preenchimento. Essa informação é toda divulgada para cada um dos candidatos. O processo de notificações de falta de documentos ou de algum elemento mal preenchido é feito através de e-mail, SMS e na própria plataforma podem consultar se falta alguma coisa. Estes 3 meios são sempre notificados: e-mail, SMS e plataforma. De seguida, vamos então
apresentar um vídeo, que o Sr. Presidente já falou, a fazer a explicação, passo a passo, de todo este processo de submissão das candidaturas. Muito obrigado. Este vídeo tem como objetivo demonstrar como é que uma empresa ou um trabalhador em nome individual pode submeter uma candidatura ao Fundo Extraordinário de Recuperação Económica, o programa Pombal apoia. Portanto, acede no website do município de Pombal, portanto, ao primeiro destaque que aparece, que é o Pombal apoia. Depois acede a esta página onde tem informação sobre o programa e vai clicar aqui no botão que diz Candidaturas. Ao aceder a este botão, vamos para o balcão digital do município, onde temos que fazer, portanto, a autenticação. Caso o utilizador não esteja ainda autenticado, portanto, deve criar um novo utilizador, como município ou como entidade. Se já tiver autenticado, portanto, se já tiver conta criada, é só entrar. Ao entrar, ele pergunta se desejamos criar um novo processo, nós vamos dizer que sim. Okay. Depois, a submissão da candidatura pode ser feita através do titular, do representante legal da empresa ou do trabalhador independente, ou também pode ser feita também por exemplo, pelo contabilista da empresa. E aí devemos escolher o titular de qualquer direito ou o interesse que legitima a pretensão. Nessa situação, portanto, o utilizador tem os dados pessoais que pode alterá-los aqui e caso, portanto, seja um representante, terá que, o contabilista da empresa, por exemplo, terá que identificar aqui os dados da empresa. Portanto, contribuinte, nome, telefone, e-mail, nome de contacto, portanto, toda a informação que está aqui a ser solicitada. Caso seja o titular, portanto, seja o representante legal da empresa, o trabalhador independente, portanto, pode avançar escolhendo o titular. Depois de confirmar os dados, deve colocar uma morada, portanto, neste caso aqui, podemos utilizar a morada que já está, armazenada no balcão digital do município, basta clicar em utilizar. Depois podemos, inclusivamente, se houver necessidade, de fazer a alteração. Vamos confirmar a morada e é neste ecrã que está, portanto, a informação propriamente dita relativamente ao Fundo Extraordinário de Recuperação Económica. Portanto, aqui podemos escolher qual é o tipo de empresa, não é? Se é uma empresa em nome individual, se é uma sociedade empresarial. Podemos colocar aqui o nome, portanto, da empresa, qual é o setor da atividade, qual é o CAI, portanto, que está associado, tem que escolher um CAI que está aqui definido e que está no regulamento, não é? Se tem contabilidade organizada, sim ou não. Okay? O código de serviço de finanças é preenchido automaticamente. Depois, devemos colocar o início da atividade. Okay? Se colocarmos aqui, podemos escolher aqui, inclusivamente, o ano. Okay? Escolhemos 2017, de janeiro. Portanto, okay? Qual é o regime do IVA que a empresa se encontra? Okay? E qual é o volume de negócios que teve, portanto, em 2019, vamos imaginar aqui, 100 mil euros, e qual é o volume de negócio de 2020, portanto, vamos imaginar aqui 50 mil euros. Okay? Estes campos aqui não estarão preenchidos, portanto, estes campos aqui não poderão ser preenchidos, nem são para preencher neste caso. Se porventura estivermos a falar numa empresa criada em 2020, aí sim, portanto, teremos que colocar aqui o volume de negócios que ocorreu no primeiro trimestre de 2020, no segundo, no terceiro e no quarto. Okay? Portanto, vamos então a 2017. Qual é o número líquido de emprego, portanto, o número de postos de trabalho? Okay? Vamos colocar aqui 5, portanto, vai até ao máximo de 10. E se o estabelecimento se encontra encerrado por lei, portanto, no âmbito da pandemia, sim ou não? Com base nas escolhas que se fazem aqui, neste formulário, nós vamos, portanto, para uma outra página onde nos é solicitada a informação, os documentos que devem instruir a candidatura.
e todos os documentos, portanto, são obrigatórios. E como é que se processa o carregamento? É muito simples, é clicar aqui, portanto, carregar o fundo, vamos depois escolher, por exemplo, aqui vamos escolher aqui, por exemplo, um documento, um PDF qualquer, escolhemos um PDF, gravamos, e portanto, e desta forma é muito simples, portanto, aqui a forma de carregar os ficheiros. Portanto, são todos obrigatórios. Eu, neste caso aqui, para esta demonstração, não vale a pena estar a carregar todos. Se porventura for um zip, o processo é exatamente o mesmo. Portanto, é o mesmo processo de submissão. Depois, no fim de carregarem toda esta informação, portanto, que está plasmada no regulamento que pode ser consultada, devem clicar aqui nesta checkbox, onde diz que confirma a entrega de todos os documentos necessários para a submissão do pedido, portanto confirma todos os documentos. Eu, neste caso aqui, a título de exemplo, não vou estar a preencher todos. Podem visualizar o requerimento, portanto, onde já existe, por exemplo, aqui um cálculo sobre se houve quebra de faturação ou não, portanto, o valor aqui já existe, portanto, esta informação, e vamos finalizar. Ao finalizar, portanto, vamos ter que colocar aqui um código de SMS, ou que é recebido por SMS, ok? E ao colocarmos este código, vamos então submeter o nosso pedido, a nossa candidatura vai ser submetida. Vamos só aguardar aqui um pouco para receber o código. O código, portanto, vai para o telemóvel que está registado nos dados. Okay. Este telemóvel não existe, mas nós vamos portanto, isto é um teste. Portanto, o código é o 216226. Este código é um código aleatório e, portanto, depois é só fazer submeter o pedido e o pedido foi submetido com sucesso. Depois, no balcão digital, nós podemos ter sempre a possibilidade de consultar nos meus pedidos online, aqui o ponto de situação da candidatura. Portanto, temos aqui a possibilidade do histórico. Neste momento temos a informação que foi submetido e que está na fase de saneamento e, portanto, depois, quando quiserem, podem entrar no balcão digital e podem sempre ter a possibilidade de acompanhar o evoluir da análise desta candidatura. Muito bem, tivemos então a apresentação deste vídeo e, como tinha feito a indicação, temos aqui algumas perguntas que nos foram remetidas, que entretanto responderei. Antes disso, queria também dar o esclarecimento de que a apresentação e este vídeo de explicação do preenchimento dos formulários ficarão disponíveis online, seja no site, seja no YouTube, para que os empresários, os seus técnicos de contas, se o quiserem, poderem socorrer-se dele para qualquer esclarecimento adicional. E eu pedi então a leitura das perguntas à Inês para podermos
começar a responder. Faz favor, Inês. A primeira pergunta é de Rui Pinhão e é se os empresários em nome individual com espaço aberto sem empregados têm direito a este apoio. Sim, senhor, muito obrigado. A resposta é sim. Os empresários em nome individual, sem trabalhadores e com espaço comercial, podem candidatar-se e podem ser beneficiários do apoio aqui apresentado. A Cristina Gomes pergunta se os empresários em nome individual sem contabilidade organizada podem candidatar-se. Sim, senhor. É evidente que a lei estabelece limites para a obrigação de haver contabilidade organizada nos empresários em nome individual e, portanto, não pode a Câmara estar a acrescentar aquilo que o legislador não quis apresentar. E, portanto, tratando-se do empresário em nome individual que está dentro dos limites que a lei prevê de não ter que ter contabilidade organizada, evidentemente que se pode candidatar. Se o seu volume de faturação ultrapassar o valor que a lei estabelece, terá que ter contabilidade organizada e, nesse caso, terá que submeter a sua candidatura em função desse volume de faturação com a respectiva contabilidade. E, portanto, à pergunta, a resposta é sim. A Cidália Madeira pergunta onde pode consultar o regulamento. O regulamento estará disponível no site do município, também no microsite que desenvolvemos, onde temos estas perguntas, as respostas e, portanto, na nossa página de Facebook também estará acessível, no fundo, nos canais que habitualmente são utilizados pelos cidadãos e, portanto, se tiver essa dificuldade, sempre pedindo através do endereço eletrónico Gabinete de Apoio ao Investidor ou gai@cm-pombal.pt também será remetido por e-mail para o endereço que nos solicite, mas estará disponível nestes canais de divulgação desta medida. O Pascal Patrício pergunta qual a lista de CAIs que se podem candidatar. A lista de CAIs constitui o anexo 1 do nosso regulamento, que estará disponível, será editado e que tem toda essa ampla divulgação. A nossa opção em Câmara e acompanhada pela Assembleia Municipal foi de termos aqui um leque bastante aberto das atividades que são elegíveis e, portanto, no acesso ao regulamento, no acesso ao nosso site, encontrará este anexo onde tem a discriminação dos códigos das atividades económicas admissíveis para efeitos de candidatura. A Cecília Carreira pergunta se vão comparar a faturação ou o volume de negócios e se pode haver faturas de venda de ativo que não entram no volume de negócios. Bem, o volume de negócios tem formas específicas de ser calculado e, portanto, se a venda de ativos é uma receita extraordinária do ano, assim à primeira vista parece-me que não. Tem que ser apreciado caso a caso, nesta fase será prematuro dizê-lo. Vamos ter que fazer essa comparação porque será da declaração e da apresentação da documentação por parte dos empresários que se aferirá se efetivamente da parte daquela empresa ou empresário em nome individual houve uma redução superior a 25% do respectivo valor de faturação. Se uma empresa tinha um valor de faturação de 100 mil euros durante o ano 2019 e agora faturou apenas 50 mil, objetivamente teve uma redução de faturação superior a 50 mil euros e, portanto, e a 25%, e, portanto, estará dentro destes parâmetros. A única forma de podermos fazer esta aferição é precisamente tendo em conta o chamado ano de referência, que eu diria para a maior parte dos casos será o ano 2019, tendo também este regulamento acolhido as situações de empresas criadas em janeiro, fevereiro ou em março do ano de 2020 e que, por consequência, puderam ter um mês ou dois de faturação, eu diria, normal dentro daquilo que eram as circunstâncias antes de pandemia e que depois projetamos até ao final do ano para perceber se a faturação recebida corresponderia ou não corresponderia a uma redução superior a 25%. Serão contas que serão feitas em função de cada caso em concreto, sendo que a regra é aquela que está no nosso regulamento. Raul Bruno
diz que tem uma empresa que desenvolve atividade em Pombal, onde o CAI principal não está contemplado no regulamento, mas foi obrigado a encerrar e tem como CAI secundário um elegível. E pergunta por que razão não... Peço desculpa, isto... E tem como CAI secundário um elegível e pergunta por que razão não contemplam os CAI secundários e acrescenta ainda que, com a alteração legislativa por parte do Governo Central, não é permitido o CAI secundários? Não, a opção de termos um CAI principal foi a opção que a Câmara e a Assembleia Municipal tomaram em função daquilo que é a atividade principal das empresas e, portanto, esse foi o critério que existiu, sendo que as empresas, se porventura tiverem um código de atividade empresarial que passa a ser o dominante, têm a obrigação de fazer essa informação à respectiva autoridade tributária e serem classificados dentro desse novo código, porque há sempre um que é o predominante e esse foi o critério que se estabeleceu. Maria José Barros pergunta quando é possível fazer a candidatura. As candidaturas estarão disponíveis amanhã, a possibilidade de serem submetidas, sendo que, efetivamente, nós aguardaremos, do ponto de vista formal, a publicação em Diário da República para podermos fazer a respectiva apreciação. Mas os acessos à ferramenta e aos regulamentos estarão disponíveis nas próximas horas para todos os poderem conhecer e começarem a preparar, a fazer a sua apreciação e ponderarem a apresentação da sua candidatura. Paula Dias pergunta, um dos documentos a anexar é uma declaração em como a empresa não está em processo de insolvência. Quem ou que entidade emite esta declaração? Bem, se a empresa fez essa... se tem a pergunta em concreto é a Autoridade de Finanças, ou seja, tem que ser a repartição de finanças, a Autoridade Tributária, que tem que ser apresentada essa declaração, porque essa é uma comunicação que tem que ser diretamente feita à Autoridade Tributária. Jorge Lopes pergunta, as empresas que iniciaram em 2019 e não têm o ano completo, como apurar a quebra de faturação na comparação com 2020? Nós fazemos uma projeção em função dos meses que decorreram e, portanto, se tivermos 6 meses de faturação no ano 2019, temos um valor que corresponde a 6 meses e depois podemos fazer, ou extrapolamos para um ano inteiro e fazemos o exercício relativamente ao ano 2020. Vamos imaginar que durante o ano de 2019 a empresa faturou 60 mil euros e que no ano durante 6 meses e que no ano de 2020 a empresa faturou os mesmos 60 mil euros, tendo trabalhado 12 meses. Chegamos à conclusão que, efetivamente, teve uma redução do volume de faturação, porquanto, tendo faturado o mesmo em o dobro do tempo, a faturação correspondente seria apenas de 50% daquilo que tinha faturado no ano de 2019. E, portanto, os cálculos foram feitos com base nesta relação, eu diria, de alguma simplificação para se perceber, em função dos períodos, aquilo que era, na anualização do respectivo valor, o valor de faturação que cada um tinha feito. David Matias pede aqui um esclarecimento em relação a se os empresários em nome individual sem contabilidade organizada se podem ou não candidatar. Já foi respondida, foi a segunda pergunta, julgo eu, que me fizeram. E, portanto, podem candidatar-se desde que estejam dentro dos volumes de faturação que os admitam a funcionar como empresários em nome individual sem terem contabilidade organizada. Leonel Francisco pede também um esclarecimento, dizendo que no artigo 4º do regulamento diz que as entidades têm de ser empregadoras. Deduz que as entidades que não tenham funcionários não se podem candidatar. Já foi respondida também à questão. Os empresários em nome individual sem funcionários podem candidatar-se. Uma sociedade comercial tem que ter alguém que para lá trabalhe e, portanto, nem que seja um sócio-gerente e, portanto, tem que ter pelo menos um trabalhador. Creio que não há mais questões. Evidentemente que mantemos a linha aberta para qualquer esclarecimento adicional.
Como há pouco disse, os vídeos estarão editados para todos os poderem aceder quando e as vezes que pretenderem. Quero agradecer à equipa de comunicação do município esta oportunidade, todo este webinar que aqui desenvolvemos, às equipas de informática que desenvolveram com a coordenação do Sr. Vereador Pedro Martins a formalização do questionário e do inquérito que terá que ser preenchido para poderem apresentar as respectivas candidaturas, e também, evidentemente, à doutora Ana Cabral e aos membros da Câmara, todos que integraram de forma ativa a criação deste regulamento e esta forma de constituirmos este fundo extraordinário de recuperação económica que fica à disposição dos pombalenses e das empresas. Aguardamos as vossas candidaturas, muito obrigado pela vossa atenção e contem connosco para quaisquer esclarecimentos adicionais. Uma boa tarde a todos, muito obrigado.